Olá a todos e todas, aqui é o professor Wagner, passando hoje para passar a correção para vocês do exercício sobre misturas gasosas. O exercício ele se encontra no PDF que eu enviei, questões da página 304, 305 e 307. Vamos iniciar pela 304 com a revisão de A a E. Em uma mistura gasosa, o que é pressão parcial de um gás? Em uma mistura gasosa, pressão parcial de um gás é a pressão que esse gás exerceria se estivesse sozinho, ocupando o volume total da mistura e na mesma temperatura em que a mistura se encontra. Letra B. O que é pressão total de uma mistura gasosa? A pressão total de uma mistura gasosa é a soma das pressões parciais de todos os gases componentes da mistura. Letra C. Em uma mistura gasosa, o que é volume parcial de um gás? Em uma mistura gasosa, volume parcial de um gás é o volume que ele irá ocupar estando sozinho e sendo submetido à pressão total e à temperatura da mistura. Letra D. O que é volume total de uma mistura gasosa? O volume total de uma mistura gasosa é a soma dos volumes parciais de todos os gases componentes da mistura. Letra E. O que é fração em mols de um gás? Fração em mols de um gás é o quociente entre sua quantidade de mols e a quantidade total de mols da mistura. Questão 84. A figura mostra dois balões interligados por uma torneira. A interligação tem volume desprezível e no balão 1 a pressão é de 3 atm. Aqui nós temos a figura dos balões interligados, onde no balão 1 eu tenho o O2, tem 5 litros no balão 1, no balão 2 está o vácuo, enquanto ele encontra fechado aqui, e ele cabe um volume de 7 litros. Abrindo a torneira e mantendo a temperatura constante, a pressão final do sistema será de... Os dados da questão. A pressão inicial, que é a pressão que eu tenho no balão 1, é 3 atm. O volume inicial eu tenho 5 litros. Eu quero saber a pressão final. Meu volume final é a soma do balão 1, do volume do balão 1, mais a soma do volume do balão 2. No caso, 5 mais 7, eu teria um volume final de 12 litros. E a temperatura, ela é constante, ou seja, ela não sofre alteração. Se eu tenho a temperatura constante, eu posso aplicar aqui a lei de Boyle e Mariotti, que vai ser pressão inicial vezes volume inicial igual a pressão final vezes o volume final. Substituindo os ícones, as incógnitas pelos valores que a gente tem, nós temos 3 vezes 5, que no caso é a pressão inicial vezes o volume inicial, igual a pressão final vezes 12, que é o volume final. 3 vezes 5, 15. E aí, pressão final vezes 12 passa para antes da
igualdade. Após a igualdade, eu tenho o valor da multiplicação, o resultado da multiplicação de 3 vezes 5, que é 15. A pressão final vai ser 15 dividido por 12, onde a pressão final em ATM vai ser 1,5 ATM, sendo a letra A na questão 84. Questão 85. Se o sistema representado ao lado for mantido a uma temperatura constante e os 3 balões possuírem o mesmo volume, após se abrirem as válvulas A e B, a pressão total nos 3 balões será. Primeira coisa, vamos ver. O sistema representado ao lado a uma temperatura constante e o mesmo volume. Ou seja, nem a temperatura, nem o volume, eles vão se alterar. São constantes, tanto temperatura quanto volume. Na resolução, nós temos os seguintes dados. Ele diz que aqui a pressão P1, no caso, é 3 atm. Se V1 é igual a V2, já que é constante, o valor de volume ele não varia, é o mesmo. A temperatura T1 e T2 também é constante. E aí ele quer P2, que no caso é a pressão total, a pressão final de todos os balões. Aplicando aqui a equação P1 vezes V1 sobre T1 é mais P2 vezes V2 sobre T2 é igual a P vezes V sobre T. Esse sinal de igualdade aqui é um sinal de mais. Foi um erro na hora que eu estava fazendo o slide. Eu já vi que V1, V2 e V são iguais, já que o volume é o mesmo. O volume dos 3 balões é o mesmo. Ele é dividido por 3. O volume total ele está dividido por 3 balões. Então, V1 é igual a V2, que é igual a V, dividido por 3, no caso, o volume total, a soma do volume dos 3 balões, é dividido por 3. E tanto a temperatura T1 é igual a T2, que também é igual a T. A temperatura é constante e não varia. Se substituir os dados que a gente tem, então, pressão inicial 3 vezes V sobre 3 T, que no caso é a temperatura, nós temos esse 3 dividindo os volumes, mais 9 vezes V sobre 3 vezes T, igual a P vezes V sobre T. Se eu dividir volume por temperatura, se eu cancelar volume por volume, temperatura por temperatura, que aqui eu voltei, ó, cancelando volume por volume, temperatura com temperatura, aí a gente vai ter 3 mais 9 sobre 3, denominador comum aqui vai ser, então deixa só o 3, igual a P, e aí a gente tem 3 mais 9 dividido por 3 é igual a P, onde 3 mais 9 é 12, dividido por 3.
a pressão total vai ser 4 atm. Um recipiente de capacidade igual a 5,8 litros é mantido a 27 graus Celsius, contém 12,8 gramas de oxigênio, 8 gramas de hélio, 14 gramas de nitrogênio. Ele dá as massas atômicas do hidrogênio, que é 1, do nitrogênio, que é 14, do oxigênio, que é 16. A constante em atm por litro, mol por Kelvin, é 0,082. E aí ele quer saber na letra A pressão total do sistema. Então, na letra A nós temos os seguintes dados. O volume da mistura no recipiente é 5,8 litros. A temperatura ele dá 27 graus Celsius. A gente tem que transformar para Kelvin, pegando 273 Kelvin mais 27, nós temos uma temperatura de 300 Kelvin. A massa em gramas do gás oxigênio, ele dá 12,8 gramas. A massa do hélio, 8 gramas. A massa do gás nitrogênio, 14 gramas. E aí ele quer a pressão total do sistema. Primeira coisa que a gente vai fazer é achar o número de mols do oxigênio, do hélio e do gás nitrogênio. Número de mols é igual a massa em grama dividido pela massa molar. Se a massa em grama do oxigênio é 12,8, a massa molar, a massa atômica do oxigênio é 16. De um oxigênio, eu tenho 2 oxigênio, que é o O2. Então, 2 vezes 16, 32. Então, 12,8 dividido por 32 vai dar igual a 0,4 mols por grama de O2. O hélio, do mesmo jeito, a massa do hélio, ele diz que é 8 gramas. A massa molar do hélio é 4. Então, 8 dividido por 4, 2 gramas. Número de mols do N2 é 14 dividido por 28. A massa atômica do nitrogênio é 14, eu tenho 2 nitrogênios, 2 vezes 14, 28. 14 dividido por 28, 0,5 mols por grama. Aí agora eu aplico a equação PV é igual ao somatório do número de mols vezes a constante R vezes T. P é o que eu quero saber, vezes o volume, que é 5,8, o somatório do número de mols de O2, hélio e N2 é 0,4 mais 2 mais 0,5, que vai dar 2,9, vezes 0,082 vezes 300. A pressão vezes 5,8 é igual a 2,9 vezes 0,082 vezes 300, onde a multiplicação de 2,9 vezes 0,082 vezes 300 dá 71,34. Esse 5,8 passa dividindo 71,34, onde a pressão da letra A, a pressão total, vai ser 12,3 atm. Na letra B, ele quer saber a pressão parcial do gás que tem a maior fração molar da mistura.
Para saber a pressão parcial do gás que tem a maior fração molar da mistura, a gente tem que calcular a fração molar de cada gás, no caso, o oxigênio, o hélio e o nitrogênio. Então, calculando a fração molar do O2, fração molar do O2 é igual ao número de mols do O2 dividido pelo somatório do número de mols da mistura. A gente viu que o número de mols do O2 é 0,4 e o somatório de O2, hélio e N2, o somatório do número desses gases é 2,9. Então, 0,4 dividido por 2,9 será igual a 0,1 mols. A fração molar do hélio será N1 sobre o somatório de N, que vai ser igual a 2 dividido por 2,9, que é igual a 0,7. E a fração em mols de N2 será o número de mols de N2 dividido pelo somatório de gases da mistura, que é igual a 0,5 dividido por 2,9, que é igual a 0,1. Então, a gente vê que o gás de maior número de fração molar é o hélio. Então, a gente vai ter que achar a pressão parcial do gás hélio. Para achar essa pressão parcial, a gente aplica pressão parcial do gás 1, no caso aqui vai ser o gás hélio, vezes o volume é igual ao número de mols do gás hélio, vezes R, vezes T, que é igual a pressão do gás hélio é igual ao volume da mistura 5,8, que é igual a 2, que é o número de mols do gás hélio, vezes a constante, que é 0,082, vezes a temperatura, que é 300. A pressão vai ser 49,2, que vem do resultado de 2 vezes 0,082 vezes 300, que dá 49,2, dividido pelo volume, que é 5,8, onde a pressão parcial vai ser de 8,48 atm. Questão 90. Uma mistura gasosa num recipiente de 10 litros contém 28 gramas de nitrogênio, 10 gramas de dióxido de carbono, 30 gramas de oxigênio e 30 gramas de monóxido de carbono a uma temperatura de 295 Kelvin. A alternativa que apresenta o valor da pressão parcial do nitrogênio é... Essa questão a gente pode fazer de uma maneira mais simples e rápida. Primeiramente, achando o número de mols do N2, que no caso aqui ele vai me dar uma massa em grama de 28, dividido pela massa molar do N2, que é 28, 28 dividido por 28 dá igual a 1 mols por grama. E aí a gente aplica a equação de Clapeyron, no caso P vezes V é igual a N vezes R vezes T, que aí o que ele quer saber é o valor da pressão parcial, onde o volume que ele dá é 10 litros, o número de mols é 1 vezes a constante vezes a temperatura. Então, pressão vezes 10 é igual a 1 vezes 0,082 vezes 295. Multiplicando 1 vezes 0,082 vezes 295 vai dar 24,19. Esse 10 passa dividindo 24,19 e aí a gente vai ter uma pressão de 2,419, que é aproximadamente 2,42 atm, no caso sendo a alternativa B.
Obrigado a todos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. É só me procurarem